Bom, sempre que eu falo sobre o gênero literário profecia, que é o que eu vou falar nesse vídeo agora, eu procuro lembrar o que é uma profecia antes de tentar achar no texto a profecia, né? Então, é importante entender o que é uma profecia para que você primeiro, não crie profecias, né, que a Bíblia não manda fazer, não profetize o que a Bíblia não manda profetizar, e segundo, para que você entenda como a Bíblia profetiza, né? Então é importante entender que é um gênero literário muito comum na Escritura, mas que precisa ser lido à luz da Bíblia, entende? Muita gente acha que profetizar falar sobre a vida de alguém, né? Vou profetizar saúde na sua vida, vou profetizar bênção na sua vida. Isso não é profetizar de verdade, sabe? A Bíblia nunca mandou ninguém profetizar isso. E os autores bíblicos, principalmente os autores bíblicos, não faziam isso, né? Então, o que é profecia? Bom, a gente tem o texto bíblico hoje, né? Todo formado aqui, e nós extraímos mensagens daqui para o povo de Deus. Para você também, no seu devocional, mas para o povo de Deus de forma geral, né? Então, você profetiza quando você faz isso. Você lê a Bíblia e manda uma mensagem para alguém com base na Bíblia Sagrada. Isso é profetizar hoje. Mas, na realidade, isso é profetizar desde sempre, né? Por quê? Porque desde sempre o povo recebe uma mensagem de Deus. O povo não. Algumas pessoas escolhidas por Deus recebem uma mensagem de Deus com base na sua própria palavra, e é bom você entender que toda profecia tem base teológica na própria Escritura, então pense nisso. Toda profecia tem base teológica na própria Escritura. E os autores proféticos, ou aqueles que escrevem profecias, estão sempre usando aquilo que Deus já revelou para dizer alguma coisa. Então, isso é profetizar. Isso é importante para você não acreditar, primeiro, em falsos profetas, e pior, não ser como esses falsos profetas, né? Agora sim, na Bíblia, a gente tem o gênero literário profecia, muito bom de ler, muito legal de entender. É gostoso ler o texto profético quando você aprende a interpretar ele. Foi um dos meus últimos gêneros literários a compreender. A última parte da Bíblia que eu quis ler foi profecia, ali nos livros proféticos mesmo, né? Porque naquela época eu acreditava que profecia estava só em Isaías, Ezequiel e tudo mais, né? Eu não entendia direito. Mas foi o mais difícil. Eu acho que deixar por último, para mim, foi melhor. Quando eu cheguei em profecia, eu entendi toda a Escritura. Acho que foi onde a minha mente se expandiu em relação à teologia em geral, né? Então, é um gênero importante, mas também é o mais adulterado atualmente. Por que é mais adulterado? Justamente porque as pessoas não sabem o que é profecia, como eu acabei de explicar para vocês. Então eles vão lá e extraem profecias de onde não tem profecia. Ou eles pegam uma profecia que já se cumpriu e aplicam à atualidade como se fosse se cumprir de novo, entende? Então é por isso que é o gênero mais adulterado, talvez o mais importante para você entender assim, dentro do nosso contexto atual. Tá? Talvez esse seja o mais importante para entender. No final desse módulo, dessa parte do vídeo, eu vou falar para vocês, vou indicar para vocês uma série de estudos que já está no canal do YouTube para vocês entenderem a enxergar a profecia na Bíblia sobre Jesus, sobre a sua volta e tudo mais, tá? Mas hoje eu quero que vocês entendam como a profecia está na Bíblia Sagrada e como enxergá-la, né, do jeito certo. Bom, o primeiro ponto aqui é que ela é encontrada em toda a Bíblia, né? E constantemente ela trata sobre o pecado do povo e o chamado ao arrependimento. Basicamente, e isso de forma bem geral, né? A profecia trata sempre do pecado e o convite ao arrependimento. Aí, é claro, entre um polo e outro existe mensagem, né? Mas elas estão sempre relacionadas ao pecado do povo e ao arrependimento que o povo deveria chegar para que Deus parasse de castigá-lo, entende? Então, como resultado da profecia, ela vai tratar da vinda de Jesus também. O que acontece? Na época em que o povo se desviou da vontade de Deus, Deus enviou profetas para profetizá-los sobre o pecado. Então, tá aqui. Só que os próprios profetas sabiam que o povo
por conta própria, não chegaria ao arrependimento, tá? Isso não exclui o chamado ao arrependimento. Até porque, dentro daquele povo que estava todo contaminado em pecado, havia um povo que não se contaminava tanto assim. Eu sei que pecado é tudo igual, mas tem aquelas pessoas que se entregam ao pecado e tem as pessoas que pecam, mas conscientes de que precisam mudar, sabe? Então havia isso no povo de Deus na época de Isaías, de Ezequiel, dos profetas menores também. Nessas profecias que você vai encontrar agora na Bíblia, há também uma promessa sobre a vinda de alguém que venceria o pecado e o mal, tá? Isso está introduzido em praticamente todas as profecias, né? Os profetas vão falar sobre isso aí no decorrer da vida deles. E isso trata da vinda de Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o pecado, entende? Então, basicamente são esses temas, né? E tem esse detalhe aqui também, que alguns elementos na lei estão profeticamente ligados a Cristo. Existe essa linguagem profética também, que se mostra como? Quando, por exemplo, Deus fala que o fruto da mulher venceria a serpente, não é um texto de um profeta, tipo Isaías, Ezequiel, mas ainda é profético, entende? Então, existem elementos na lei, e aí em Gênesis eu falei também, né? Mas em toda a escritura existem elementos que apontam o tempo inteiro para Jesus. É por isso que quando eu indico a Bíblia de Genebra, né, quando eu faço o review dela, eu falo muito sobre Jesus do Antigo Testamento. Por quê? É uma grande descoberta para quem está começando a estudar teologia. Descobrir que Jesus ele não está apenas no Novo Testamento, mas em toda a Bíblia fala de Jesus, né? Por quê? Porque Jesus é o resultado final da profecia. A profecia, ela se cumpre com a vinda de Jesus. E se cumpre com Jesus fazendo aquilo que a profecia disse que ele faria. Por isso que em toda a Escritura você vai encontrar elementos proféticos ligados a Jesus, tá? E aí você tem que tomar cuidado para não achar que alguma coisa que se cumpriu na primeira vinda vá se cumprir de novo. Isso acontece porque muito texto profético vem com textos simbólicos também. E aí se você pensar, por exemplo, que o texto de Isaías ainda vai se cumprir e acabar pegando uma coisa que fala sobre a primeira vinda de Jesus, você acaba tratando a profecia como uma coisa literal, né, ou secular, meramente secular, como muitos judeus acreditam, né? Então, para muitos judeus, a profecia de Isaías, de Ezequiel, é sobre um país, né? Por exemplo, não é espiritual como a Bíblia fala, né? Olha, eu vou vencer o pecado. Não, é vencer o estado de miséria para muitos judeus. O resumo, né, da profecia é isso, não é tanto espiritual, é mais material. Então você tem que tomar cuidado para entender isso, né? E às vezes alguns profetas, principalmente Isaías, né, Ezequiel também vai usar elementos físicos, né, ou elementos comuns no mundo que o povo judeu perdeu para falar sobre a restauração de Deus através de Jesus. Então, às vezes, o profeta usa elementos no seu texto para mostrar ao povo que aquela situação seria temporária e que alguém viria resolver esse problema. Por isso que há tantas interpretações erradas de texto profético. Aí tem até a música, né, que ele vai restaurar, vai restituir tudo que você perdeu, uma vez que Jesus já veio, né? E, literalmente isso nunca aconteceu, né? Literalmente o povo judeu rejeitou Jesus condenou-os por causa disso, e o que eles tinham perdido, eles perderam em dobro, né? Porque Jerusalém foi destruída, eles morreram, foram perseguidos e tudo mais. Então, olha só, isso não se cumpre fisicamente, né? Materialmente falando, mas espiritualmente Jesus restituiu aquilo que nós perdemos, né? Que foi a vida nesse caso. Então a gente tem que tomar cuidado com a profecia para não fazer a aplicação errada dela, que sinceramente é o que muitos fazem, né? O que muitos fazem. Então, se lido fora do contexto, são facilmente confundidos. Sem conhecer a história do povo de Deus, dificilmente serão bem explicados. E é o que muita gente faz quando vai abrir o texto profético. Ou às vezes alguém deixa até de pregar por causa disso, né?
Eu comecei a pregar o texto de Isaías aqui na igreja e assim, a gente passou alguns meses falando sobre os primeiros capítulos de Isaías, os primeiros 4 capítulos de Isaías. Assim, foi pedrada o tempo todo, né? O tempo todo, porque o profeta fazia isso. E aí a gente entende que se o profeta fazia isso, inspirado por Deus, a gente pode e deve continuar fazendo também, né? Para levar o povo dele ao arrependimento. E não teve nada de restauração física, restauração financeira, nada, lendo direto no texto bíblico. Só que quando eu ia explicar isso, eu lembrava do contexto histórico, falava, esse texto para esse povo é sobre isso. E pra gente? Aí a gente extrai o ensino que dá para aplicar na nossa vida. Mas é assim que faz, tá? Se você não entender o contexto histórico, o último módulo vai tratar sobre dicas a respeito disso, você pode fazer aplicações erradas ou não saber nem aplicar, né? Mas assim, com as bíblias de estudo que nós temos no mercado, é muito fácil obter essas informações, além de outros materiais que eu vou mostrar para vocês no próximo módulo, tá? Outro detalhe importante aqui no texto profético, nesse gênero, é que o Novo Testamento ajuda a compreender, não só compreender, mas aplicar corretamente as profecias do Antigo Testamento. Sobre Jesus, leia Hebreus. Por quê? Hebreus nós temos no Antigo Testamento um emaranhado de profecias e termos proféticos, elementos proféticos, né? O Antigo Testamento é composto por muito disso. O autor da carta aos Hebreus desfez isso tudo e fez as aplicações corretas. De forma que, lendo o autor de Hebreus, você consegue pegar uma profecia que ele não usou, um texto que ele não usou, mas que se refere à mesma coisa e aplicar do jeito certo. Então ele vai te ensinar a ler a profecia, entende? Então é importante lembrar que a Bíblia explica a Bíblia, e é assim que ela faz. Onde ela é muito clara sobre um assunto, você vai poder fazer a mesma coisa com assuntos iguais, desde que você respeite ali o limite da própria Bíblia, né? Hebreus, por exemplo, sobre Jesus, aí vai tratar dos profetas, vai tratar dos elementos do sacrifício do Antigo Testamento. Por que não temos mais profetas como antigamente? Olha, porque Jesus é o profeta, entende? Porque ele é o profeta perfeito, por isso não precisamos mais de profetas como antigamente. Mas ainda há profetas? Sim, profetas que expõem a palavra de Deus, sempre apontando para o profeta real, o profeta verdadeiro, que é Jesus. Então veja aí, tudo isso vai ajudar você a identificar o texto profético. Agora, o que é o texto profético, só para a gente lembrar, é o texto que vai tratar sempre do pecado do povo, vai expor o pecado do povo, e sempre algo, isso é impressionante, né? A Bíblia, ela consegue fazer isso, é por isso que a Bíblia é um texto único, ela consegue fazer isso com o povo da época que foi escrito, com o povo posterior a essa época e com a gente e com o futuro. A Bíblia consegue fazer esse tipo de exposição, mas sempre tratando disso, do pecado, do arrependimento, né, do que Deus quer, do que a gente está fazendo, tudo mais. Sempre assim, tá? Agora, nada parecido com o que se vê em muitas igrejas, né? Para você entender como o profeta agia, não adianta você ir para algumas igrejas aprender, você tem que ir para a Bíblia, tá? Então esses são os primeiros pontos aqui necessários para entender sobre esse estilo literário. Tem mais coisa, né? Constantemente usam linguagem simbólica, que é o que eu acabei de falar lá no quadro anterior. Profecias são encontradas até mesmo em hinos e poesia, como o Salmo 2. Então o Salmo 2 ele é um salmo bem profético e que vai usar elemento simbólico também. E, na verdade, todo profeta usava elementos simbólicos. E o que é um elemento simbólico para quem está ouvindo? É um exemplo apenas, sabe? Para a gente hoje, a gente enxerga como um elemento simbólico, mas é um exemplo. É como dizer assim, poxa, você é tão burro como uma porta, entende? A pessoa do futuro, ela vai olhar, nossa, isso é um símbolo, né? Há uma simbologia por aqui, mas a gente entende na hora, entendeu? Agora, para eles, sobre o texto bíblico, para eles era muito fácil entender que quando alguém vinha pregando sobre o grande inimigo, pecado ou a grande Babilônia, né, eles entendiam na hora. É a gente que tem que entender a linguagem deles, mas o texto profético sempre vai falar
vai usar algum símbolo, né? Isaías, quando fala do reino de Deus, por exemplo, Isaías 2, 3 e 4, é bem simbólico, mas se cumpre em Jesus, né? Agora, quem ouvia na época de Isaías entendia mais rápido que a gente, porque a gente está a uma distância muito grande deles. Salmo 2, por exemplo, vai usar ali um senhor que envia um rei, né? Salomão, Davi, poderia até achar que era ele, mas é mais provável que não. Ele sabia que esse rei viria, né? Em outros textos, Davi fala claramente sobre um rei perfeito que vai vir. Então, às vezes ele fala sobre um pastor perfeito. Olha, Davi nem era mais pastor quando falou sobre isso, né? Porque ele sabia que estava profetizando a vinda do Messias. E de onde vem essa ideia de vir o Messias, né? Tipo assim, isso nasce no Novo Testamento? Não. Lembra que Moisés escreveu sobre o filho da mulher que amassaria a cabeça da serpente? O povo de Deus vai crescendo e construindo a história de que há um inimigo a ser vencido, mas que eles não conseguem vencer. Entende? E aí sim precisa vir um rei poderoso para vencer, ou um pastor para guiar o seu povo, um pastor poderoso. Isaías fala de um pastor com o braço forte para carregar o seu povo. Ou seja, elementos simbólicos que para eles eram óbvios e para a gente nem tanto, que tratam geralmente da vinda de Jesus, como o Salmo 2, né? Isaías 40 vai falar sobre isso também. De forma geral, a profecia serve para 3 propósitos. Aqui eu classifiquei direitinho os propósitos. Primeiro propósito, ensinar sobre Jesus. A profecia ensina muito sobre Jesus. Segundo, expor o pecado do povo. Isso o profeta fazia muito, e na Bíblia, quando você acha isso acontecendo, isso é uma ação profética. E terceiro, mostrar a vitória de Cristo sobre os seus inimigos, profecias escatológicas. Agora, não estou dizendo para você sair pela rua apontando para o sujeito X que ele está em pecado. Né? E na época do povo de Deus isso não acontecia, não com tanta frequência. Claro, um ou outro caso, mas não, de forma geral o profeta pregava para as pessoas do povo de Deus. Né? Não era pessoal. E ao mesmo tempo era, mas não assim, fulano de tal, você que está assim. Não, era uma mensagem para o povo que estava ouvindo. E sempre expondo o pecado do povo, levando o pessoal a entender que Cristo viria resolver os problemas. Às vezes os inimigos do povo de Deus, por exemplo, eram o próprio povo de Deus. Né? E aí esse Messias viria derrotá-los também. Então é sempre tratando assim. Por exemplo, muita gente vai falar assim, não, mas e Jonas? Né? Jonas não pregou para o povo de Deus. Correto, Jonas não pregou para o povo de Deus. Não para o povo que morava lá dentro do povo de Deus, mas para o povo que havia nascido lá em Nínive, que era o povo de Deus. Eles creram, eles eram o povo de Deus, né? Então Jonas foi enviado para pregar sobre o pecado, para levar o povo ao arrependimento e falar sobre o Messias também. Jonas é o próprio Messias ali, né? Apontando para o Messias perfeito. Então é assim que a profecia trata. E esses textos, eles vão falar o tempo todo sobre o presente e o futuro no sentido escatológico. E aí você já entende que é uma profecia no texto bíblico. Há 2 extremos que precisamos evitar. 2 extremos. Isso aqui é muito importante. Primeiro extremo, a literalidade completa do texto. 2 extremos errados. Primeiro, você não pode literalizar tudo, porque obviamente na história não aconteceu de forma literal, e simbolicamente também não pode simbolizar tudo. Então, um exemplo aqui. Vamos literalizar o texto de Isaías que fala que Deus vai te dar tudo em dobro. Tudo do que você perdeu, como diz a música. Bom, literalmente isso não aconteceu, né? Materialmente, digamos assim. Então, obviamente, você não pode interpretar um texto com símbolos de forma literal. Outro exemplo, o Apocalipse 13, que muita gente interpreta mais ou menos literal. Né? Alguns falam da besta, do símbolo, da marca, mas ali há muitos símbolos. Né? Na realidade, todo cenário é simbólico de Apocalipse 13, mas contém uma mensagem literal. Você tem que saber extrair o símbolo, que ali é o exemplo, né? É como se Jesus estivesse dando um exemplo. Olha, tá vendo isso aqui? Eu vou desenhar para você entender. Então, tá vendo? Tem uma besta que vai sair do mar.
Depois tem uma besta que vai sair do povo, das pessoas. Então, esta besta, ela vai dominar. Por que ela é uma besta? Por causa do seu poder, né? Porque tem palavras de blasfêmia, porque ele vai pregar contra mim. Então, é como se o símbolo ele fosse uma forma fácil de explicar aquilo que era difícil de entender. Então, mas você não pode literalizar tudo, porque senão você atropela o símbolo. Vai acreditar agora que vai ter que aparecer uma pessoa com 7 cabeças, né? Ou vai ser um monstro e tudo mais. Então, literalizar tudo vai te fazer errar, né? Assim como eu falei, né, no dobro do que você perdeu, que você nunca mais vai ter, literalmente, mas espiritualmente você tem em Jesus. Ou os outros textos que vão tratar de forma simbólica ali, né? Tentando apontar para uma realização simbólica. Mas você também tem que evitar o outro extremo. Qual é o outro extremo? O outro extremo é simbolizar tudo. Se você simbolizar tudo que está na Bíblia, você cai no liberalismo teológico. Então, Jesus não vai voltar, meu amigo. Então, isso é um símbolo. Significa que a população vai ser elevada a um estado de consciência tal que ela vai ser perfeita. Olha só. A Bíblia não fala isso, mas dependendo de como a pessoa enxerga, ela pode chegar a essa conclusão, desde que ela simboliza tudo. Entende? É tudo símbolo na Bíblia. Então tem que tomar cuidado, porque o texto simbólico ele pode dar golpes na gente se a gente entender errado, né? E levar a gente para um caminho ruim, sem literalidade completa e sem simbolizar tudo. Como é que você faz para não cair nesses dois erros? Entenda como o Novo Testamento ensina sobre o Antigo. Entende? Por exemplo, vai em Lucas 24, leia todo Lucas 24, você vai ver Jesus falando sobre o Antigo Testamento. É bem interessante, né? Isso é bem prático, não tem como nem demonstrar mais do que isso para você. Você tem que ir lá e ler. Para compreender bem uma profecia, é preciso estudar com paciência o Novo Testamento, como eu disse, né? Depois que você fizer isso, você vai conseguir ir lá nos textos proféticos e entender a aplicabilidade do texto do jeito certo, né? E, cara, sinceramente é rapidinho isso aqui, é fácil de fazer, né? Você pode fazer, na verdade você precisa fazer, não tem para onde fugir não. 2 exemplos aqui para a gente ver tudo que eu falei até agora. Profecia messiânica lá em Isaías 2, Isaías 2, 4 ao 6. Ela vai falar sobre o pecado do povo e vai falar sobre o Messias, ó. E ele julgará entre as nações. Messias ele julga com a sua mensagem, com a sua palavra. O evangelho é o juízo para as nações, né? E repreenderá a muitos povos. Agora tem um ponto e vírgula aqui, significa que ele vai ou continuar a introdução, né? Ou isso aqui foi só a introdução, e aí ele vai expandir a mensagem depois do ponto e vírgula. E estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Usando o que a gente aprendeu lá no Leitura Imersiva 1.0, agora você consegue entender que há uma separação, você tem que pensar em cada parte do texto. Seguir uma conversão, né? E aí, só para explicar esse texto aqui em questão, você não está tendo uma conversão militar aqui, você está tendo uma disposição sendo mudada. Uma disposição violenta para uma disposição servidora, entendeu? Então, da espada para o enxadão, da lança para a foice. E eles não vão guerrear com isso aqui. Porque, tipo assim, eu posso trocar a espada pelo enxadão e ainda matar uns 20 até morrer, entende? Então não é uma disposição militar, é uma disposição do coração. Quando esse rei julgar as nações, essas pessoas serão convertidas, é isso que o texto está falando, entendeu? Então, desfazendo os símbolos aqui para ficar mais fácil, né? Quem estava ouvindo naquela época de Isaías entendia na hora, é a gente que não entende, tá? Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, agora o chamado direto aqui ao povo de Deus, que é o sujeito aqui que está sendo chamado desde o início, né? E andemos na luz do Senhor, mas tu desamparaste o teu povo. Pecado, lembra do pecado? A casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente e dos agoreiros, e como os filisteus, expondo o pecado do povo. Tá vendo agora? Que pecado é esse que o povo comete? Tá no texto. Encheram-se dos costumes. Lembra que eu falei que a Bíblia trata muito de cosmovisão, de política
e de cultura. Então o povo adotou a cultura de outros povos, povos do Oriente aqui. E são agoureiros como os filisteus, tudo cultura, por causa da cultura que Deus castiga o povo, tá? E associam-se com os filhos de estrangeiros. Então, aqui esse associam-se aqui pode ser até sobre o casamento, que era proibido pela lei. Então, aqui você provavelmente tem um texto da lei, e você tem que entender o que a lei fala sobre isso. É uma Bíblia de estudo, uma Bíblia com referência. Pode ser uma Bíblia com referência, vai te ajudar a entender melhor. Mas você agora já tem o caminho das pedras, né? Isso aqui no texto profético, puramente profético, é de Isaías, né? E aí a gente tem aqui uma profecia escatológica que está lá no Novo Testamento. João 3, versículo 18. Diz o seguinte: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É um motivo aqui de Deus ter enviado seu Filho para salvar o mundo, né? Que mundo é esse? Então, quem nele crê não é condenado. Ou seja, quem crê em Jesus será salvo da condenação. Isso aqui está falando sobre o presente e apontando para o futuro. Por isso que é escatológico. Quem crê será salvo. Não é condenado. Não é condenado no passado, no presente ou no futuro. De todos os lados, ele não é condenado, não trata porque é geral, né? Mas quem não crê já está condenado, entende? Então por isso que é uma profecia, né? O escritor está falando algo que está acontecendo e algo que vai acontecer no futuro, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por isso que é uma profecia escatológica sobre Jesus, né? Sobre a fé, sobre crer em Jesus e tudo mais. É assim que você encontra no Novo Testamento também. Enfim, você vai encontrar muita profecia no Novo Testamento daqui para frente, né? Em Romanos, por exemplo, Paulo fala sobre uma noite que já está acabando e um dia que breve vem. Isso em Romanos, né? O que ele quer dizer? Que a luta desse mundo já está acabando, o dia já está raiando, ou seja, o tempo está contado e ele está passando, né? E essa luz é a volta de Jesus, né? Não é outra coisa senão a volta de Jesus. E essa noite é esse mundo, né? Que está em trevas por causa do pecado. Terminamos então profecia e a gente vai tratar de evangelhos no próximo, né? No próximo a gente vai pegar Evangelho e Epístola. Se bem que Epístola... Evangelho e Epístola dá pra gente pegar na próxima parte deste estudo. Eu aguardo vocês lá daqui a pouquinho.